Bom, vamos lá. Questão número 2, PUC-Rio 2020, grupo 1. Né? Vou pegar aqui a mesma cor. Pois bem, essa questão está falando o seguinte. A circunferência C é tangente à reta de equação y menos x no ponto 2 menos 2. A circunferência também é tangente à reta de equação y igual a 6 menos x. Bom, primeira coisa, a gente precisa esboçar essas retas. A gente sabe que a reta y igual a menos x, ela é bissetriz do segundo e quarto quadrantes, não é isso? Porque essa reta passa pela origem, porque se o x for zero, o y também é zero, e essa reta é decrescente, porque o coeficiente angular dela é negativo. Então, passa pela origem, ela é decrescente, o coeficiente angular dela é negativo, né? Por isso ela é decrescente. Então, essa aqui é a reta y igual a menos x. Eu tentei desenhá-la aqui na bissetriz, né? Depois, observa o seguinte, a reta, vamos escrever isso aqui, as retas y igual a 6 menos x e y igual a menos x são paralelas. Por que que elas são paralelas? Porque elas têm a mesma inclinação. A inclinação é dada pelo coeficiente angular da reta. Coeficiente angular esse que é o coeficiente do x, não é isso? Então, aqui o coeficiente angular da primeira é menos 1, o coeficiente angular da segunda também é menos 1. Por isso elas são paralelas, porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Beleza. Aí eu tenho que ver, fazer a reta y igual a 6 menos x, né? Então, essa reta vai ser paralela, y igual a menos x. Ela vai cortar o eixo y no 6, que é o termo independente, e vai cortar o eixo x também no 6. Porque quando x for 6, o y vai dar zero. Então, essa reta aqui de baixo é a reta y igual a 6 menos x. De baixo não, né? De cima. Bom, aí vou voltar para o meu pilô roxinho. Cadê ele? Não está mais aqui. Vamos pegá-lo aqui. Tá. Aí o problema me diz que essa circunferência tangencia a reta y igual a menos x no ponto 2 menos 2. Está aqui. Então, quer dizer que esse ponto aqui é o ponto 2 menos 2. Pois bem, então a gente queria esboçar as duas retas, esboçar a circunferência, e você tinha que fazer esse esboço aqui, né, dessa circunferência tangenciando as duas retas. E aí a gente quer indicar pontos de interesse. Como assim pontos de interesse? Bom, pontos de interesse aqui são, por exemplo, esse ponto e esse outro ponto aqui, que é o outro ponto onde essa reta está tangenciando, ou melhor, onde essa circunferência está tangenciando outra reta, que é y igual a 6 menos x. Nós sabemos da geometria plana que se a gente traçar o raio dessa circunferência, ele vai ser perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, observe o seguinte, se eu traçar, vou colocar aqui, deixa eu escolher aqui um fininho, aqui. Se eu traçar um segmento de reta ligando os dois pontos de tangência, opa, peraí que deu errado, deixa eu fazer aqui, ver se eu consigo gerar isso, consigo. Então, aqui, ó, tracei um segmento de reta, então, ligando os dois pontos de tangência. Esse segmento de reta vai ser perpendicular às duas tangentes. Ou seja, cadê o pulo que eu usei? Aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu também tenho um ângulo reto. E mais, eu sei que isso aqui certamente passa pela origem. Aí eu observo o seguinte, pelo meu desenho, está até parecendo que o centro está aqui sobre o eixo X. Mas não está sobre o eixo X, não necessariamente, porque esse meu desenho não foi feito com precisão, né? Então, eu fiz aqui uma coisa aproximada. E a gente não pode tirar nenhuma conclusão pelo olhômetro, né? Porque esse desenho, eu não fiz ele preciso, usando, por exemplo, poderia ter usado GeoGebra ali, né? Para fazer o gráfico certinho. Mas na hora da prova, você não tinha acesso ao GeoGebra. Então, não adianta agora fazer com GeoGebra. Então, fiz a mão livre. Então, a gente não pode concluir nada ainda a respeito desse centro. Mas é importante observar que essa reta aqui cinza, então, que eu vou chamar de uma reta S, ela é perpendicular às duas retas, porque elas são paralelas entre si, se ela é perpendicular a uma delas, é perpendicular a outra também. E aí a gente precisava saber que
retas perpendiculares são tais que o produto dos seus coeficientes angulares é menos 1. Então, deixa eu escrever aqui essa observação que você precisava saber, que é o seguinte. Se R é perpendicular a S, então o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S vai dar menos 1. Bom, beleza. Então, usando isso aqui, a gente vai tirar o seguinte. O coeficiente angular da reta S, que eu vou chamar de MS, então daqui eu tiro que o coeficiente angular de S é menos 1 sobre o coeficiente angular de R. Ou seja, é o simétrico do inverso do coeficiente angular da reta. Só que o coeficiente angular dessas duas retas é menos 1. O simétrico do inverso vai dar 1. Então, o coeficiente angular da reta S é 1. Logo, a reta S ela é da forma y igual a x, porque o coeficiente angular dela é 1, então é 1x, mais um b aqui que eu não sei quem é. Mas eu sei que essa reta passa pelo ponto 2 menos 2, não é isso? Como o ponto 2 menos 2 pertence à reta S, então, quando o x for 2, o y vai ser menos 2, que vai ficar menos 2 igual a 2 mais b, o que vai me dar que o b é menos 4. Logo, a equação da reta S, que é essa reta aqui cinza, vai ser y igual a x menos 4. Bom, para que eu encontrei a equação dessa reta? Porque no item, ainda aqui no item A, né? Porque a gente quer encontrar esse outro ponto, olha. Esse ponto de interseção, esse ponto de tangência da circunferência com a reta y igual a 6 menos x. Tendo a equação da reta cinza, para encontrar o ponto de interseção dela com a 6 menos x, é só resolver o sistema formado por y igual a x menos 4 e y igual a 6 menos x. Ou seja, é só igualar as duas equações, né? Porque o ponto de interseção é o ponto no qual as duas retas são iguais. Então, igualando, fica x menos 4 igual a 6 menos x, que vai dar 2x igual a 10. Logo, x é 5. Então, a abscissa desse ponto é 5. Então, esse é o ponto 5 alguma coisa. Para achar o y, eu posso substituir tanto na equação da reta verde petróleo, ou azul petróleo, né? Quanto na equação da reta cinza, porque esse ponto pertence às duas. Então, vou pegar x igual a 5, vou substituir aqui e vou encontrar que o y é 1. Então esse ponto aqui é o ponto 5. É outro ponto de interseção. Portanto, eu tenho como pontos de interesse esses dois pontos daqui, certo? Aí no item B, a gente tem: determine o raio da circunferência C. Bom, a gente observou, deixa eu só voltar lá para o elástico, a gente já falou no item anterior que esse segmento de reta que liga os dois pontos de tangência, ele é um diâmetro da circunferência. Ele passa pelo centro da circunferência. E mais, o centro é o ponto médio desse segmento, cujos extremos são os pontos 2 menos 2 e 5, 1. Então, vamos escrever aqui. O centro é o ponto médio do segmento de extremos 2 menos 2 e 5, 1. Para a gente encontrar o ponto médio de um segmento, basta a gente fazer a média aritmética dos extremos. Então, o ponto C vai ser o ponto cuja abscissa é 2 mais 5 sobre 2, que é a média aritmética das abscissas, e cuja ordenada é menos 2 mais 1 sobre 2, que é a média aritmética das ordenadas. Portanto, as coordenadas do centro são 7 meios e menos meio. E aí, o que mais que eu quero? Eu quero o raio dessa circunferência. Para eu encontrar o raio dessa circunferência, basta eu encontrar... Aqui a gente pode fazer de vários modos. Eu posso, por exemplo, trabalhar com a distância entre esses dois pontos, entre o ponto 2 menos 2 e o ponto 5, 1. O raio vai ser a metade dessa distância.
E aí a gente sabe, vou escrever aqui de novo em cinza, porque era outra coisa que a gente precisava saber, óbvio, que é um conteúdo que eu preciso saber aqui. A distância entre dois pontos A e B é igual a raiz quadrada, isso aqui a gente deduz por Pitágoras, né? Se podia fazer essa dedução aqui é por Pitágoras. Então, essa distância vai ser a diferença entre as abscissas, quer dizer, x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado. Essa é a distância entre dois pontos. Posso fazer usando a distância entre dois pontos, ou outra solução bonitinha também seria observar que essa distância nada mais é, se eu transportá-la para cá, do que a altura de um triângulo retângulo aqui isósceles, a altura relativa à hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo cujos vértices são aqui o O, que é a origem, esse ponto aqui, cuja ordenada é 6, e esse ponto aqui, cuja abscissa é 6. Posso fazer por aqui também, encontrando essa altura, e depois eu pego a metade da altura, vai ser a medida do raio. Aí, como o aluno preferir. Eu vou fazer pela distância entre os pontos mesmo, só porque senão vou ter que mexer muito aqui na figura, vai ficar muito sobrecarregado. Então, ó, a distância entre aqueles pontos vai ser raiz quadrada de 5 menos 2 elevado ao quadrado, mais 1 menos 2, portanto fica mais 2 elevado ao quadrado. Raiz quadrada disso. Detalhe, ó, é claro que aqui a gente não pode cortar esses quadrados com a raiz, porque aqui tem uma soma, né? Bom, então essa distância vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9. Então, isso é raiz de 18. O 18 é 2 vezes 9, raiz de 9 é 3. Então, isso aqui é 3, raiz de 2. Ou seja, a distância entre essas retas paralelas é 3 raiz de 2. Quer dizer, esse diâmetro é 3 raiz de 2. Logo, o raio vai ser igual a metade disso. 3 raiz de 2 sobre 2. Acabou o item B, né? Tá, quer dizer, as respostas do item B estão aqui, ó. O centro e o raio. Esse item B valia 1 ponto, item A valia meio ponto. E, finalmente, o item C fica fácil, uma vez que a gente já encontrou o centro da circunferência, já encontrou o raio dela, né? Porque aqui no item C, o que a gente precisa, vou colocar aqui o conteúdo como uma observação sempre em cinza, é saber a equação de uma circunferência. A equação de uma circunferência cujo centro é o ponto x0, y0 e de raio R é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, isso aqui a gente tem que saber, né? Então, é só substituir lá os valores. A gente vai ficar com x menos a abscissa do centro, que é 7 meios, x menos 7 meios ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, que é menos meio. Quando puser menos meio, vai ficar mais meio ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Quando fizer, vamos só colocar aqui para já fazer direto, ó. Deixa eu colocar aqui. Quando a gente fizer o raio ao quadrado, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 9 vezes 2 sobre 4, que é 9 meios, né? Simplificou o 2 com 4. Então, aqui vai ficar igual a 9 meios. Daí, acabou o item C, que também vale 1 ponto, certo? Bom, finalizamos esse vídeo e vamos para a questão 3 no próximo vídeo.